É hora de mergulharmos em algo que nos dá arrepios e vontade de nos escondermos debaixo das cobertas. Palhaços. Surpresa? E quero dizer, quem não ama artistas de nariz vermelho, rosto branco e cabelos de pateta, que fazem malabarismos e animais de balão para viver, certo? Bem, aparentemente muita gente. E há uma razão estranha por trás disso. Você já ouviu falar em coulrofobia? É o nome científico para o medo de palhaços. As pessoas que sofrem com essa condição experimentam intenso medo e ansiedade na presença deles, às vezes a ponto de não conseguirem nem olhar para uma foto de um sem se sentirem mal. Mas por que são tão temidos? Segundo a ciência, tem a ver com vários fatores. Vamos começar pela maquiagem, que costuma ser extremamente exagerada. Isso pode ser perturbador porque esconde a verdadeira identidade do personagem e o faz parecer outra pessoa. Os cientistas acreditam que achamos os palhaços assustadores às vezes porque não conseguimos descobrir o que está acontecendo por trás desses grandes sorrisos falsos, ou quais suas verdadeiras intenções. Os sapatos enormes também não ajudam. Eles são grandes demais, o que faz com que os caras pareçam desajeitados e descoordenados. Somos incapazes de prever seus movimentos, o que pode nos deixar apreensivos. O medo que despertam também tem a ver com a maneira como se comportam. Eles são conhecidos por serem erráticos e travessos. Nem sempre sabemos o que farão a seguir, e essa imprevisibilidade também pode ser assustadora. Alguns de nós também ouvimos histórias sobre personagens maldosos. Pegue Pennywise, do romance It, de Stephen King. Esse cara pode parecer amigável no começo, mas não se engane. Na verdade, é uma criatura que muda de forma e gosta de machucar os outros. Caramba! Em outro lugar da lista está o Coringa, o infame vilão que sempre lutou contra o Batman. Todas essas histórias não ajudaram em nada a vida do palhaço honesto, com certeza. Mas de onde vieram esses personagens? Vamos olhar para a história deles, certo? Mas é bom esclarecer uma coisa: eles não são apenas pessoas engraçadas com sapatos grandes e narizes vermelhos. São como super-heróis do mundo do circo. Levam alegria e risadas para as massas e fazem tudo isso vestindo uma roupa boba. De acordo com a história e a mitologia, existem há muito tempo. Nas civilizações antigas, do Egito ou de Roma, havia pessoas que faziam atos cômicos para entreter os outros. Esses artistas eram conhecidos como tolos ou bobos da corte e muito respeitados em suas comunidades. Avanço rápido para a Idade Média e as coisas começaram a ficar um pouco mais sérias. Algumas autoridades não gostaram da ideia de as pessoas fazerem piadas e se divertirem, então proibiram totalmente as apresentações cômicas. Mas ninguém iria aceitar quieto essa imposição, e foi encontrada uma maneira de manter o riso vivo com a criação de sociedades secretas de palhaços, que se apresentavam nas ruas e em festas particulares, usando máscaras e fantasias para esconder suas verdadeiras identidades. Eventualmente, a proibição foi suspensa e os palhaços estavam livres para se apresentar abertamente mais uma vez. E aí, aproveitaram. Eles se tornaram um marco no mundo do circo, com suas travessuras bobas e fantasias ridículas. Alguns até ficaram famosos, como o grande Charlie Chaplin. Já ouviu falar no Rei dos Palhaços de Clerkenwell? Bem, deixa eu te contar uma história de Joseph Joe Grimaldi. O cara era uma lenda absoluta em seu campo de trabalho. Nascido em 1778, muito antes que os smartphones e o TikTok dominassem o mundo, Grimaldi foi um superastro desde o início. Ele tinha uma espécie de estilo totalmente único para a época. Seu traje era perturbador porque o fazia parecer um estranho pesadelo. Suas cores extravagantes e roupas com lantejoulas competiam com os arlequins pelo visual pop. Mas o mais chocante de tudo era sua maquiagem totalmente branca, que cobria cada centímetro visível de pele, incluindo orelhas, lábios e narinas. Suas travessuras eram tão hilárias que ele rapidamente se tornou um nome familiar em Londres. Joe tinha essa habilidade incrível de fazer as pessoas rirem sem nunca dizer uma palavra. Um de seus personagens mais famosos era Joey, o palhaço, um adorável e trapalhão que simplesmente não conseguia acertar nada. Ele estava sempre caindo, tropeçando nas coisas e geralmente fazendo papel de bobo. Mas foi isso que o tornou tão bom. As pessoas o amavam por sua estupidez. Porém, sua vida não foi só de risadas e gargalhadas. O cara também teve momentos difíceis. Por um lado, sofria de muitos problemas de saúde. Mesmo em seus momentos mais sombrios, nunca perdeu o senso de humor. E sempre encontrava uma maneira de fazer as pessoas sorrirem, mesmo quando ele próprio estava lutando. Nem todos os palhaços eram conhecidos por serem estranhos e alegres. Falando nisso, vamos para uma história sobre um tipo diferente, Emmett Kelly.
Nascido em 1898 no Kansas, não teve uma infância fácil. Sua família era muito pobre e seus pais se separaram quando ele era jovem. Mas Emmett era um cara resiliente e usava seu senso de humor para superar os momentos difíceis. Quando era jovem, se juntou ao circo. Começou como um trapezista, balançando no ar em uma grande engenhoca suspensa, mas rapidamente percebeu que seu verdadeiro talento era fazer as pessoas rirem. Então se tornou um palhaço, e era natural nisso, porque também tinha muitos outros dons que o destacavam. Por um lado, era um incrível artista de pantomima, o que significa que podia contar uma história inteira apenas usando seu corpo e expressões faciais. Ele era capaz de fazer qualquer um rir, chorar ou sentir medo, tudo sem dizer uma única palavra. Emmett também tinha talento para improvisação. Conseguia inventar coisas engraçadas para fazer ou dizer na hora, sem planejar com antecedência. Uma de suas apresentações mais famosas foi chamada de Weary Willie. Era um palhaço triste que sempre parecia estar sem sorte. Só que mesmo que estivesse para baixo, também era engraçado. Você não pode deixar de sentir pena dele e rir ao mesmo tempo. Também igualmente famoso foi Grock, cujo nome verdadeiro era Charles Adrian Wetag, um suíço que ganhou fama no início do século XX. Grock era um mestre da comédia física. Ele podia fazer malabarismo com qualquer coisa, de bolas a ovos e pratos, e até mesmo um cutelo afiado como uma navalha. Dá pra acreditar? E não só, também os equilibrava no nariz, na testa e até na ponta do dedo, apoiado em uma perna só. Mas não foi apenas essa habilidade que fez dele um sucesso. Ele também era um músico fantástico, tocava de tudo, desde acordeão até violino e piano, e fazia isso das formas mais absurdas possíveis. Imagine o seguinte, o cara tocava piano enquanto ficava de cabeça para baixo. Acredite ou não, Grock também era um pouco filósofo. Certa vez disse, o riso é o sol que afasta o inverno do rosto humano. E sabe de uma coisa? Ele estava certo. Porque toda vez que alguém via uma de suas apresentações, aposto que não conseguia deixar de sorrir. Ainda existem muitos palhaços atuando profissionalmente em todo o mundo. Na maioria das vezes, são atores ou comediantes que visam genuinamente provocar o riso. É possível encontrá-los em vários ambientes, como circos, parques de diversões, escolas, shoppings e até hospitais. O número estimado de palhaços profissionais em todo o mundo varia de 50 mil a 100 mil, sem contar os amadores também praticantes da arte. Se você estiver interessado em se tornar um, talvez seja necessário considerar que 95% deles têm outras ocupações para complementar sua renda. E com isso, vou parar de fazer palhaçadas.